Olá a todos, bem-vindos a mais um capítulo de Mente Saudável. Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020. Segunda-feira gelada aqui no Alphaville, realmente temperatura fora do comum, provavelmente porque choveu muito aí nos últimos dias, que também não é comum em abril, e acabou vindo essa onda de frio aí. Então a gente está se protegendo aqui do jeito que dá. Já vou pedindo desculpas aí para quem ficou esperando um vídeo sexta-feira. Sexta-feira foi um dia muito tumultuado, tinha prometido gravar alguma coisa e realmente cheguei até a gravar, mas não achei que ficou legal. Então não quis subir por subir aí só para cumprir uma tabela, né? Queria deixar um conteúdo de uma qualidade bacana aí para vocês. Então, o tema de hoje é um assunto que é um verdadeiro flagelo para as famílias brasileiras, né? Que na minha percepção o problema está aumentando, né? É um problema que deixou de ser notícia, né? Da grande mídia, saiu do radar, né? Das discussões aí da sociedade, mas que na minha percepção do consultório é um problema que tem se agravado de uma maneira alarmante, que é a dependência de cocaína, né? Cocaína é uma droga usada aí desde os anos 70, né, para embalar as festas da moçada aí, e foi um problema muito sério nos anos 80, nos anos 90, né, era notícia, a guerra contra o tráfico, a questão lá do cartel de Medellín, do cartel de Cali, né? Cocaína parecia um assunto muito em evidência, né? Depois vieram outros assuntos, atropelaram, ela caiu um pouco como eu disse, né, fora do radar da mídia aí, mas continua sendo um problema sério, sem distinção de classe social, de condição financeira, de idade, de sexo. O fato é que a dependência de cocaína tem acabado com a paz, tem jogado muitas famílias no abismo, e é do mecanismo de dependência de cocaína que eu gostaria de falar hoje para vocês. Então, como é que funciona a dependência, né? Como é que é isso? Né? A gente fica pensando assim, poxa, por que será que o organismo é tão sensível a determinadas substâncias, né? Maconha, cocaína, heroína, álcool, LSD e tudo. Porque essas substâncias, ela atuam em estruturas que já existem no nosso sistema nervoso. Né? Não é que, né, vamos fazer uma alegoria aqui, né? Não é que Deus estava fazendo a gente lá e de repente ele fala, tem que colocar um negocinho aqui porque se um dia ele for usar cocaína vai dar um barato legal. Não é isso, né? A cocaína atua numa estrutura que já existe para outra função no nosso sistema nervoso central. Então existem, né? Eu já falei disso em alguns outros vídeos, talvez lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, não vou lembrar. Mas existem 3 substâncias básicas, né, que controlam o nosso humor, a nossa percepção das coisas, né? Se está tudo bem, se não está tudo bem, se a gente tem que ficar alerta, se a gente tem que ficar sonolento, se a gente fica aborrecido, se a gente fica interessado. Essas substâncias são substâncias que controlam o nosso humor, chamadas monoaminas, né? São a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. São essas substâncias aí, o equilíbrio constante dessas substâncias, né, uma corrigindo a concentração da outra e tudo, é que vão determinar a nossa percepção e a nossa relação com o ambiente, né? Então, o que acontece? Quando você tem um aumento de adrenalina, né? Vou dar uma explicação bem assim, não é academicamente correta não, mas é só para o pessoal visualizar, né? Digamos que você tem um estímulo qualquer, né? Você vai para um primeiro encontro, ou você vai para uma entrevista de emprego, ou você passa por uma turbulência num voo, né? Num voo aí comercial. Você precisa juntar todas as suas energias, você precisa ficar altamente concentrado ali. Então o corpo, né, ele vai perceber esses estímulos e vai liberar adrenalina no seu organismo, para você ter aquela sensação de que
todas as energias estão ali, você está pronto para a luta, né? Num primeiro encontro, numa entrevista de emprego, numa situação adversa, digamos que você esteja numa estrada, né? Vem um caminhão ultrapassando contra você, você precisa decidir rápido o que você faz, você joga o carro para o acostamento, se você toma alguma atitude. Então, o que vai nos ajudar nisso é a adrenalina. Depois que passa o estímulo, o organismo recolhe aquela adrenalina, existe uma enzima que faz isso, chama monoamina oxidase. É importante esses nomes para vocês entenderem como é que a cocaína vai funcionar. Então, o organismo solta adrenalina. Acabou o problema? A monoamina oxidase vai lá, oxida essa adrenalina e você volta para o seu estado normal. Você fica com aquela ressaca ali de adrenalina, né? Mas a coisa vai chegando no lugar e você passa a ter uma percepção normal das coisas. Então imagina que você tem lá os receptores, né? Imagina que cada dedo meu aqui é um receptor, ok? Então numa situação normal você tem, digamos, 2 receptores de adrenalina ocupados. O organismo solta adrenalina, ocupa 2. Daqui a pouco vem a monoamina, desocupa, solta, ocupa. Isso é mais ou menos a situação que eu estou aqui, né? Eu estou gravando um vídeo, eu preciso me concentrar, é uma coisa que me demanda uma energia, que me demanda uma expectativa, então digamos que tenha 2 receptores ocupados aqui. Vamos dizer que nessa situação de uma ultrapassagem, né? Você está lá na estrada, dirigindo seu carro, tem uma situação de emergência, seu organismo solta adrenalina. Vamos dizer que nessa situação, dos 5, tem 4 receptores ocupados, ok? Então, para entender, né, o organismo entender, ao invés de ter 2 receptores ocupados, tem o dobro, tem 4, tá? É sinal de que a situação é muito mais emergencial, eu preciso estar muito mais alerta no caso da ultrapassagem do que no caso de gravar esse vídeo, ok? Tamo junto? Muito bem. Quando você usa uma substância qualquer, né, no caso a cocaína, né, o que ela vai fazer? Ela vai favorecer, ela vai inibir aquela monoamina oxidase, aquela enzima que desabilita a adrenalina, né? Então a monoamina oxidase não vai funcionar, a adrenalina vai ficar muito disponível no organismo e vai ocupar os 5, a totalidade dos receptores. Então, numa situação normal, você tem 2 em 5 ocupados. Numa situação extrema, você tem 4 em 5 ocupados. Então, você tem, numa situação normal, né, 40% dos receptores ocupados. Numa situação extrema, você tem 80% dos receptores ocupados. Quando você usa cocaína, o usuário usa cocaína, você vai ter 100% dos receptores ocupados, dando aquela sensação de alerta, aquela sensação de prazer, aquela sensação de poder que a cocaína dá, né? Que o uso de cocaína dá. E como é que... E aí, né, Luiz? Por que dá dependência? Por que não pode usar de vez em quando? E o que acontece? Muito bem. Se você usa isso uma vez, você vai ocupar essa totalidade desses receptores para cocaína, o efeito da cocaína vai passar e você volta e segue sua vida, né? Você vai usar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, e o que o organismo vai fazer para se defender? O organismo sabe, né, que se você ocupar a totalidade dos receptores de noradrenalina, você vai morrer. Você entra num estado de alerta tal que você pode ter um infarto, você pode ter um AVC, você pode entrar em exaustão. Então, o que o organismo vai fazer? O organismo vai fabricar novos receptores para noradrenalina. Então, ao invés de você ter 5, esse número é arbitrário, viu, gente? É só para vocês visualizarem. Ao invés de você ter 5, com o uso constante de cocaína, você vai passar a ter 10. Então, aquela adrenalina que ocupava 2, percebam a proporção. Para gravar esse vídeo, eu ocupava 2 de 5, a adrenalina que o meu organismo produz. Agora, caso eu seja um usuário de cocaína,
A adrenalina que eu produzo vai ocupar 2 de 10. Então, ao invés dela ocupar 40% dos meus receptores, ela vai estar ocupando 20% dos meus receptores. Vocês conseguem entender o problema? A cocaína, desculpe, a adrenalina que eu produzo, ela começa a ser proporcionalmente menor, porque o meu organismo está fabricando receptores esperando o próximo uso de cocaína. Por outro lado, agora você precisa ocupar 10 receptores. Então, aquela dose de cocaína que te dava aquele barato, que te dava aquele prazer, te dava aquele poder, ela não vai ser suficiente mais. Qual é a tendência? Que você cheire uma dose maior, para poder ocupar 100% de 10 receptores agora, e não 100% de 5. Então, você vai cheirando quantidades cada vez maiores. E o organismo vai trabalhando para produzir cada vez mais receptores. E a adrenalina que você produz passa a ser uma quantidade cada vez mais insignificante, embora a quantidade absoluta seja a mesma, a proporção dela para onde ela tem que chegar passa a ser insignificante. E aí está criado o mecanismo de dependência. É a hora que a pessoa não consegue trabalhar se ela não cheirar cocaína, não consegue resolver um problema mínimo, né? Arrumar uma mesa de papel, arrumar um armário, cumprir um horário, comparecer a uma reunião e tudo. Para tudo ela precisa dessa adrenalina artificial para ocupar essa série de receptores que foram fabricados. Este é o mecanismo de dependência química, é o mecanismo que faz com que as pessoas sintam um desconforto tão grande quando elas não estão sob efeito de cocaína, que elas começam a fazer coisas que não fazem parte da personalidade dela. É a hora que o adolescente, que o jovem, rouba coisa de casa para poder trocar por cocaína. É a hora que o filho bate na mãe, que o marido bate na esposa, que enfrenta a polícia e que faz o diabo para poder conseguir aquela dose. E a urgência é tão grande, né? A pessoa quer aquilo de uma maneira tão genuína, né? Aquilo é uma necessidade tão grande que ela promete para si mesma que depois daquele uso ela vai resolver o problema, né? Ela se ilude com aquilo. Não, é só mais essa vez, depois eu vou começar, depois eu vou resolver. E aí ela se alivia, né? Ela ocupa esses receptores todos que estão lá pedindo a droga, pelo amor de Deus, e aí ela se acalma. E aí ela faz promessas, né? Que nunca mais vai usar, que não sei o que e tal. Só que o efeito vai passar e os receptores vão estar lá. Cadê? Quero mais, né? E aí a pessoa alimenta esse ciclo, né? Começa a fazer qualquer negócio para poder conseguir a cocaína. Um mecanismo muito cruel, né? A maioria das drogas que causam dependência, o mecanismo é rigorosamente esse, só vai mudar o receptor, né? No caso do álcool, eu já falei aqui, né? São outros receptores, no caso da maconha são receptores diferentes, no caso do cigarro, outros receptores, né? Mas o mecanismo é esse, existem esses receptores para substâncias que o nosso próprio organismo produz, mas que, quando vem uma substância de fora, é uma quantidade tão grande, capaz de dar um prazer ou uma sensação tão diferente da que a gente consegue com as nossas próprias substâncias, que o organismo enxerga aquilo como uma ameaça e começa a multiplicar os receptores, fazendo com que as substâncias que a gente mesmo produz fiquem proporcionalmente muito pouca diante dos receptores que a gente tem. Tá certo? E como é que a gente combate isso, né? Qual é o mecanismo para a gente poder sair de qualquer comportamento de dependência, né? É um caminho muito difícil, mas é um caminho possível, tá? Desde que o nosso paciente consiga entender esse mecanismo que eu expliquei, né? Então, ele vai passar por um desconforto enorme na falta da substância, isso é inevitável, né? Existem medicações que podem minimizar esse desconforto, né, na falta da substância, mas na falta crônica da substância, ou seja, durante algumas semanas, né,
3, 4, 5 semanas, no caso do cigarro são até 20 semanas, né? Cigarro, nicotina dá uma dependência terrível, mas nós estamos falando de cocaína. Então, em torno de 3 a 4 semanas, o organismo vai entendendo que não tem mais aquela substância e vai podando os receptores a mais que ele tinha fabricado até voltar para a proporção inicial, aquele número que eu falei, de 5 receptores. Isso depois de algumas semanas, em torno de um mês, né? Um mês e pouquinho, os receptores voltam ao nível adequado, isso se chama de modulação cerebral, né? E você, em tese, está livre da dependência química. O seu organismo não vai pedir mais a cocaína. O que você vai ter a partir de então, e aí é para o resto da vida, é a dependência psicológica. É aquela lembrança do prazer que a substância dava. Putz, quando eu ia na festa e cheirava cocaína, eu era o mais bonito, eu chegava em qualquer mulher, eu beijava todo mundo, eu me sentia poderoso. Ou quando eu tinha minha empresa e eu tinha um problema que ninguém resolvia, eu cheirava cocaína e aquilo abria minha cabeça, enfim. Essa dependência psicológica, né, essa lembrança, isso você vai levar para sempre. Então, não comecem a usar, né? Se tem uma coisa, né, uma única coisa que eu puder ensinar para os meus filhos, né, não usem substâncias psicoativas de maneira nenhuma, sob nenhum pretexto, né? Porque essas substâncias têm o potencial de mudar sua personalidade, de você desenvolver uma dependência que vai inevitavelmente te arrastar para o buraco. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quão inteligente você seja, não importa o quão brilhante você seja, qualquer substância psicoativa vai te escravizar, né? Especialmente essas que têm um potencial de mudança de comportamento maior, como é o caso da cocaína, né? Então, fica essa dica aí, né? Pílula de hoje. Quem nunca usou, não use, nem para experimentar, tá? Quem está usando recreativamente, pare imediatamente, não criem subterfúgios para poder usar cocaína sob qualquer pretexto. E quem já está dependente, procure ajuda, porque é possível sair disso, é possível melhorar. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é garantia de sucesso, mas a gente consegue fornecer as ferramentas para quem quer sair desse universo aí. Nesse período de quarentena, né, quem é dependente de alguma substância está sofrendo mais, porque com o ócio, né, com o tédio, com o confinamento, as pessoas tendem a querer buscar prazer de uma maneira mais artificial e não tem maneira mais fácil de você ter um prazer rápido do que consumir uma substância que gere prazer. Então era essa a pílula de hoje, espero ter sido útil, continuamos juntos, se tudo der certo, quarta-feira tem vídeo novo. Muito obrigado, boa semana a todos e bom feriado amanhã.